Meu jeito de ver o futebol é totalmente diferente do jeito de vocês. Eu não vejo um time de futebol compartimentalizado, defesa, meio-campo e ataque, cada um olhando o seu espaço no campo. Eu vejo futebol de uma maneira orgânica que às vezes demora mais para poder funcionar. Palavras de Fernando Diniz e uma verdadeira confissão de que aconteça o que aconteça contra a Argentina, a sua passagem pela seleção brasileira, pelo menos em 2023, foi um fracasso. Vamos falar sobre isso? Gente, eu tô aqui no Rio de Janeiro, tô num hotel, como vocês podem ver. Daqui a pouco, mais tarde, eu tô gravando esse vídeo aqui à tarde do dia 21 de novembro de 2023, data do provável último jogo de Lionel Messi na sua carreira no Maracanã, como jogador da seleção argentina. Pode ser que sim, pode ser que não, é o mais provável que aconteça. Brasil e Argentina era o último jogo das eliminatórias, é o último jogo das eliminatórias em 2023 para a seleção brasileira. O Brasil que entrará em campo na quinta colocação das eliminatórias, que é uma posição bem diferente daquilo que a gente tem observado. E tem muito disso das escolhas que a CBF fez lá atrás e que continua fazendo agora, e que podem sim colocar a seleção brasileira, pelo menos até setembro do ano que vem, num grande risco em relação a essas eliminatórias que são mais do que uma barbada para a seleção brasileira. E mais do que isso, 2023, em termos de futebol, será um ano perdido para a seleção brasileira. A coletiva de ontem, eu abri esse vídeo falando justamente da coletiva do Fernando Diniz, essa resposta que ele deu, inclusive para um jornalista aqui do Grupo Bandeirantes, acho para o Gustavo Soler ou para o Leandro Quesada, não me lembro qual, na coletiva lá em Teresópolis. E isso revela muito do que tem sido feito com a seleção brasileira no ano de 2023. Mas antes de eu continuar, eu queria pedir o seu like nesse vídeo aqui, o canal está começando, seu apoio é fundamental. Eu sou Marcelo Duó, narrador de futebol, de rádio, de televisão, da Band News FM, da Rede TV e também do Gold. E você pode, claro, deixar a sua inscrição para que você receba mais conteúdos aí no seu celular, no seu computador, na sua TV conectada. E por favor, se você puder dar um dedo no like aqui pra gente, desce o dedo no like para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, tá bom? Aí você ajuda a gente a fortalecer o nosso canal. Vamos falar da seleção, que é o que interessa. Seleção brasileira em 2023. Começou com Ramon Menezes. E eu nem tô falando do resultado de Brasil e Argentina, porque eu não sei o resultado quando eu tô gravando esse vídeo aqui. O jogo é só à noite. Pode ser que o Brasil ganhe jogo. Ramon Menezes perdeu para Senegal, perdeu para o Marrocos normal, Marrocos terceiro colocado na Copa do Mundo. Perdeu para Senegal do jeito que foi, doeu. Aí ganhou lá de Guiné-Bissau, o que realmente não importa nada. Com Ramon Menezes, que era um técnico interino, que é o técnico da base e tudo mais. Muito bem. Quem vem? Um erro anterior, né? O Tite já havia dito 6 meses antes da Copa do Mundo do ano passado de que não continuaria, mesmo se o Brasil fosse campeão do mundo. Nenhum profissional aparentemente foi procurado, nada foi feito pela CBF, que aparentemente também anda meio perdida em termos de gestão. Tem muita coisa na entrelinha, no dia a dia, que fica pelo caminho e você não sabe quem é o responsável na CBF. Mas, enfim, é como eles estão gerenciando a entidade da seleção brasileira hoje. Escolheram Fernando Diniz. Olha que loucura. Fernando Diniz é um grande treinador. Eu gosto de vocês que já acompanham o canal, vocês já gravei aqui muitos vídeos sobre Fernando Diniz, sobre a filosofia dele de futebol, como ele pensa a função social do esporte, a função humana do esporte, o que absolutamente cativa o meu coração. Só que seleção brasileira é uma outra coisa. Seleção brasileira, para esse estilo orgânico de jogar futebol, não dá a ele o tempo que ele precisa para, primeiro, convencer os caras que esse modelo é um modelo bom para eles enquanto seleção brasileira e fazê-los executar aquilo com a eficácia que é necessário. Por que isso? Vamos pegar a palavra orgânico, que é a palavra que o Fernando Diniz usou. O que é uma coisa orgânica? Aquilo que você que você faz sem pensar. Dirigir é algo orgânico. Você não pensa, agora chegou a hora de eu engatar a terceira, não, agora tem que pisar a embreagem. Você simplesmente faz. Andar de bicicleta é algo orgânico. Para alguns, cozinhar é orgânico. Para outros, tocar como disc jockey
É orgânico, você não precisa pensar, você já domina aquele instrumento ali para fazer aquilo que você quer. Só que jogar futebol é um negócio muito complexo, porque você não joga sozinho. Você tem 11 caras mais os reservas que precisam se entender organicamente, naturalmente, fazendo movimentos coordenados em que cada um ajude cada um. E essa é a beleza da ideia, na minha visão. Não é nem esse negócio, todo mundo ao redor da bola. Não, não. O princípio é, todo mundo se ajuda para que todo mundo possa desfrutar do jogo de futebol o máximo possível dentro de campo. É isso que o Diniz quer dos caras. Só que até lá, até você conseguir treinar isso, na rotina que tem a seleção brasileira, que se reúne a cada 2 meses, 10 dias. Você vai fazendo no máximo 5 sessões de treino. Até você pegar isso, você vai tomar muita porrada. E o clube, você joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, uma hora você vai acertar. Então você vai tomar porrada menos tempo. Você pode até tomar de forma mais intensa, como ele tomou no São Paulo, por exemplo. Até no próprio Fluminense, mas mais no São Paulo. Mas uma hora você acerta. E o Diniz quase foi campeão no São Paulo e foi campeão com o Fluminense esse ano. Quem escolheu o Diniz para estar nessa função tinha obrigação de saber isso. Porque a culpa não é dele. Ele pensa futebol assim. Ele sabe trabalhar apenas assim. Então ele não é um cara para a seleção brasileira. Ou você diz o seguinte, você aceita que você vai tomar porrada por 1 ano, mas nós temos mais 3 até a próxima Copa. Então até lá você acredita e aposta que é possível que ele implante essa sua filosofia, que seria para o futebol absolutamente, vou dizer revolucionário, né? Porque a Holanda de 74 já fez um pouco isso, mas diferente. E aí você banca o trabalho de 4 anos. Você tem uma Copa América, a Copa América você reúne os caras mais dias antes, você consegue ter todo mundo envolvido ali durante uns 40 dias numa competição, aí é diferente. Agora, nessa eliminatória, do jeito que ela é disputada, é muito difícil funcionar. E pior, dizem, que eu só acredito quando ele assinar, que Carlo Ancelotti vem aí, que é outra parada de futebol, é outra coisa. Ele vê um pouco desse futebol compartimentalizado? Não tanto, não é, nesse sentido não é tão diferente, mas não é essa coisa, esse caos organizado que o Diniz quer implantar, esse caos natural organizado. Não é. Ele é um futebol setorizado, talvez não em posições, mas em funções, em tarefas dentro de campo. Existe algo mais claro na cabeça dos jogadores, que já estão acostumados com esse trabalho tradicional de futebol. Só que ele vai ter que desconstruir primeiro isso aqui, para depois construir outra coisa. E aí, assim, o que nós queremos como futebol, como seleção brasileira, hein? Será que, ao invés de a gente ficar reclamando que a gente perdeu para a Colômbia, que a gente empatou com a Venezuela em casa e tal, a gente não precisa questionar por que nós não temos mais grandes laterais como tivemos até a década retrasada? Ou a passada, né, com o Marcelo, por exemplo. Por que nós não temos mais grandes atacantes, homens de área, como a gente já teve antes? Por que a gente não tem mais tantos grandes camisas 10 como a gente já teve antes? Por que a gente não tem mais tantos camisas 5 como nós já tivemos antes? Nós temos sim grandes goleiros e vou te dizer, goleiros até melhores do que já tivemos num passado como seleção brasileira. Mas o resto, talvez zagueiros, né? Tem Militão, Marquinhos, Thiago Silva, a gente continuou revelando bons zagueiros, grandes zagueiros, mas o resto, homens de lado, né? Atacantes de lado, que é o que a gente mais vê no Brasil. O que está errado? Não é só a seleção. A seleção ela não é a origem, ela é a ponta do negócio. Mas o que vai passar para as manchetes e para o final do ano desse ano é o seguinte: 2023 foi um dos piores anos da seleção brasileira em campo. O trabalho do Fernando Diniz não conseguiu ser implantado em 4 datas, né? 6 datas, agora não lembro. Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina, 6 datas. Não conseguiu ser implantado em 6 datas. E se ele tomar uma porrada da Argentina logo mais, dependendo da porrada, ele não continua mais.
certamente. A CBF não vai segurar a onda dele até o Ancelotti chegar, se hoje aqui ele foi goleado. Então, aguardemos. Me preocupa bastante a situação da seleção brasileira, não só para agora, mas também para o futuro. Qual é a sua aposta? A minha é a Spinbook. Faça você mesmo o seu gol de placa na Spinbook com odds turbinadas na Black Friday das odds também na Spinbook. Aproveita para fazer aquela sua fezinha e para apostar na Argentina, porque ela que é a favorita hoje, a odd está com mais de 3. Até mais.